As coisas não estão nada bem. Tem uma crise muito pesada. In this crazy life we live, we all need someone. Poxa, só tem mato agora. Onde é que eu vou me deitar? Não tem mais nem onde sentar. Mentira, sentar tem ali o pé de jucá. Acho que é jucá. Vamos ver se dá pra ir. Nossa, mas é muito mato. Não dá muito certo, tá muito fechado ali. Não estou com tanta coragem. Porque aqui é só os caminhos dos bichos. Ai, tô enganchada no mato. Ui! Ah, dá super. Aqui tá mais tranquilo. Ó, ai, minhas pernas. Ai, ai, ai. Cheguei. Ai, ai. É, vai ser aqui mesmo. Acho que aqui vai ficar bonito. O assunto é minha primeira consulta em uma psiquiatra e eu estou nos matos. Logo, as coisas não estão bem. As coisas não estão nada bem, mas a gente tá aí tentando encaminhá-las da melhor forma. Ai, meu Deus, que susto! Os meus primeiros episódios de ansiedade começaram quando eu tinha 12 anos e hoje eu estou prestes a fazer 34, então tem pelo menos 31 anos que eu carrego peso de problemas psicológicos seríssimos. Eu venho tentando controlar os meus transtornos da melhor forma. A partir de um determinado momento, até eu entender o que eu tinha, foram muitos anos, muito sofrimento. Eu só vim entender que o que eu tinha era ansiedade na faculdade. Então, dos 12 até eu chegar na faculdade, até eu chegar na cadeira de saúde mental, até lá foi um longo percurso, um longo caminho. Eu falei pra psiquiatra na minha consulta que eu tive 2 episódios de depressão, que eu considero depressão, e aí depois eu falando com ela o que eu senti e tudo mais, ela confirmou que realmente foi, assim, um episódio de depressão um tanto mais intensa, só que foram 3. Eu esqueci praticamente o ano inteiro de depressão que eu tive no meu 3º ano do ensino médio. Foi, assim, um período muito difícil, eu quase que reprovo. Foi o meu primeiro momento de uma depressão mais profunda. E não sabia, né? Não sabia de nada. Não tinha o menor entendimento do que estava acontecendo e também não tinha recursos nem ajuda suficiente. Eu lembro que na época minhas amigas, eu acho que chegaram a falar com a diretoria da escola, porque eu estudava numa escola interna. Eu lembro que a psicóloga da escola me chamou, só que eu fui para esta consulta contra a minha vontade, eu não queria ir. E eu lembro que foi assim uma conversa muito superficial. E só foi essa vez e não teve mais encontro com essa psicóloga, não tive mais... Enfim, né? Eu acho que não foi identificado que eu realmente precisava de ajuda. E assim foi. Eu sei que terminou o ensino médio e eu segui, eu acho que eu melhorei. Mas a ansiedade sempre esteve muito presente na minha vida. Sempre foi muito, assim, muito tenso. E aí os outros 2 episódios de depressão que eu tive foi já depois que eu terminei a faculdade, anos depois, quando eu voltei a morar aqui na cidade onde eu moro, que era algo que eu
sempre temia. Era o que eu mais temia, na verdade. Porque quando eu fui embora daqui, eu morei 11 anos fora. E aí, sempre foi o que eu mais temia. Era o que eu mais temia voltar pra cá. E eu sempre soube que se eu voltasse, eu iria entrar em depressão. E assim foi. Depois que eu entendi que eu tinha ansiedade, as coisas foram melhorando. Melhorando no sentido de, agora eu tenho conhecimento. E fui me apegando ao máximo de autoconhecimento possível. E acho que isso, juntamente com o uso de uma substância X, me ajudou demais, me ajuda demais, sempre que eu preciso. O universo me manda e dá tudo certo. Mas assim, não era um tratamento, né? Era assim, apenas uma tentativa de... Era um paliativo, né? Ao longo desses 7 anos, acho que já tem quase 7 anos que eu estou por aqui, basicamente o meu tratamento tem sido muito autoconhecimento. Isso inclui conhecer mais da minha espiritualidade. Nessa questão da espiritualidade está muito, muito envolvido a questão do tarô, do zodíaco. Depois que eu conheci, depois que eu comecei a buscar saber mais, tem me ajudado demais, assim, imensamente. Depois que eu me liguei mais, essas questões da astrologia. A astrologia me ajudou muito, me ajuda demais. Principalmente na questão do autoconhecimento. Lá atrás, na época da faculdade ainda, eu conheci o espiritismo, frequentei durante um tempo. Foi, assim, uma doutrina que eu me encontrei muito, porque fez, assim, total sentido com tudo que eu já acreditava. Foi tipo, nossa, é sério que o que eu acredito existe como uma doutrina e tal? Só que eu, hoje em dia, não me digo espírita, não me reconheço como espírita, não mais. Gosto muito de toda a parte teórica e lógica do espiritismo, mas a parte mais religiosa, essa parte mais dogmática, que, querendo ou não, tem, eu não me conecto com isso. Hoje em dia eu gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, o Candomblé, porque eu sinto que eu tenho muitas ligações também com os orixás, só que ainda não tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, mas acredito que na hora certa, eu acho que eu vou encontrar ali os meios para que eu entenda um pouco mais, que eu consiga estudar um pouco mais. Mas a parte ritualística, eu gosto de alguns rituais muito, assim, íntimos comigo mesma, no meu lar e tal. Enfim, eu tô indo pra um caminho que não era pra eu ir. Mas, resumindo, o meu tratamento tem sido basicamente autoconhecimento, muito autoconhecimento, isolamento social. Depois que eu vim morar aqui, eu entendi que eu precisava disso, se eu quisesse manter um equilíbrio mental. E assim foi. Vivo muito isolada desde 2018. Quando a pandemia começou, eu nem senti muito, porque eu já estava isolada já. Basicamente é isso. Durante algum tempo, eu vinha tendo menos crises de ansiedade. Consigo lidar um pouco melhor com as crises e tal. Até o ano passado, quando eu tive 2 doenças de razão emocional. Do ano passado pra cá, minha ansiedade, que sempre estava muito, desde os 12 anos, quando começou, 11, 12 anos. Eu não sei exatamente, eu lembro muito, assim, dos 12 anos. Sempre esteve muito ligada com taquicardia, muita falta de ar, e como se eu estivesse sendo estrangulada, como se eu estivesse sendo sufocada, como se eu tivesse mãos apertando todos os meus órgãos internos, meu pulmão, meu coração, meu estômago, meu intestino, minha garganta, minhas cordas, tudo, sabe? Então, ia uma taquicardia muito grande, uma falta de ar. Se eu ficava ansiosa, eu não sentia vontade de comer. Ano passado mudou, parece que foi internalizada, foi muito pra dentro. Não sentia da mesma forma. No lugar da falta de vontade de comer, eu comecei a ter compulsão alimentar e muita loucura por doce, a falta de ar, tudo isso tinha mudado. Até agora, 2025, setembro agora de 2025, que eu voltei a ter uma crise muito pesada e voltou tudo como era antes. A falta de vontade de me alimentar, a taquicardia, a falta de ar muito intensa e todo esse sufoco, voltei a sentir muito forte. E felizmente eu reconheci, eu percebi que eu precisava de ajuda. Nem que fosse ali uma medicação que eu conseguisse tomar quando eu estivesse em crise, para que eu conseguisse ter ali um pouco mais de controle desse desespero, dessa ansiedade tenebrosa. Pela manhã eu fui treinar, acho que foi na quarta, e aí na academia eu estava muito mal, estava tipo fazendo os exercícios ali à força, sem o mínimo de ânimo, e eu não sou assim. Na academia eu tô sempre dando o meu máximo, tô ali
a 1000%, gosto muito. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar. Primeiro me veio em mente um psiquiatra que uns familiares meus já haviam passado por ele, só que eu evito todo e qualquer atendimento médico por homens. Se eu puder escolher, eu sempre vou optar por ser atendida por uma mulher. A especialidade que for vai ser por uma mulher, se eu puder escolher. E aí me falaram sobre a psiquiatria online. Não tinha passado na minha cabeça ainda, mas eu fui pesquisar. E eu achei uma clínica que tem um atendimento psiquiátrico, tem várias psicólogas ou psiquiatras. Eu achei dei uma pesquisada, dei uma olhada no Instagram dela, gostei dela. Se eu não estiver enganada, acho que eu não estou. Ela é pernambucana, então melhor ainda, porque uma nordestina. Eu entrei em contato, felizmente eu consegui um horário para aquele mesmo dia à tarde e fiz a consulta. E agora eu vou te falar como foi a minha experiência, né, com essa consulta virtual, essa consulta online. A consulta é realizada pelo Google Meet. Estava marcada para as 3h30 da tarde. Eu entrei, era 3h25, eu acho. Acho que eu esperei ali uns 10 minutos. Aí ela chegou, ela se atrasou um pouco, mas uma coisa que eu achei ótima, não tem tipo, a consulta é meia hora, a consulta é tantos minutos. Não tem, não me foi avisada e eu não senti essa pressão durante o atendimento. A gente nunca sabe por onde começar, mas se eu puder dar uma dica, começa pelo que você tá sentindo no momento. Aí você vai puxando e vai falando conforme você entende. Eu sei que eu falei muitas coisas, né? Falei dos meus 2 problemas de saúde de razão emocional do ano passado e tudo mais. Até que ela me perguntou sobre a minha infância, que é onde está a raiz de todo mal. É lá. É exatamente lá. Foi lá que tudo começou, foi lá que tudo foi causado em mim. E essa consulta, você pode escolher só uma consulta com receita e atestado, ou você pode pedir um laudo também. Eu paguei a consulta com laudo, então ela me deu um atestado, que eu não sei se serve, mas eu acho que serve como laudo também, né? Eu já estou há muito tempo, né, nessa luta e me autodiagnosticando, e aí ela confirmou tudo. Ela disse, com certeza, isso realmente foi sim uma intensificação da depressão. Meus 2 CIDs, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo leve, felizmente. É isso, eu tive esses 2 diagnósticos, o que eu já imaginava, porque eu já andei pesquisando sobre, e eu vi que quando você tem depressão, você não necessariamente você precisa estar naquela fase mais intensa, na fase onde some a vitalidade. É muito assim que eu costumo definir, né? Que some a sua vitalidade. Você não se sente mais viva, você não sente mais nada. Eu não sentia tristeza, eu não ficava chorando, não tinha isso. Nem chorar eu não conseguia. E isso era desesperador, porque é uma completa falta de tudo, apaga tudo. É como se tivesse desligado um botão importantíssimo das suas emoções e some tudo. Então eu não conseguia nem chorar. Não chorava, não ficava triste, era só um grande nada. É muito, muito complicado, assim, tenebroso. Eu costumo dizer que é um buraco, um poço profundo e escuro que eu não quero mais chegar lá no fundo. A minha sorte foi minhas gatas, porque era a única razão que eu tinha pra continuar. Precisava levantar, eu precisava arrumar a casa, eu precisava manter a casa limpa, eu precisava colocar comida pra elas, eu precisava me alimentar, porque se eu não me alimentasse, elas, quem que ia cuidar delas? Então, assim, eu acho que as minhas crianças têm sido, assim, a razão do meu desassossego, mas também tem sido, assim, uma grande bênção na minha vida. Gostei muito do atendimento dela, me passou a medicação, e aí eu tô tomando 3 medicamentos. Um é de uso contínuo, que é um antidepressivo, e aí os primeiros dias é só a metade, é uma medicação de 25mg, mas aí os 6 primeiros dias ela disse que eu tomar só a metade, e aí eu vou logo falando aqui, né, os efeitos colaterais que eu tenho sentido até então, né. No primeiro dia que eu tomei essa medicação, eu fiquei muito groggy, que é tipo meio, assim, sabe quando você tá começando a ficar embriagada? Foi basicamente isso. Minha vista não ficou embaçada. Não era exatamente um embaço, mas era uma dificuldade de focar. Por exemplo, eu olhava aqui pra esta garrafinha e eu queria ver essas bolinhas aqui. Então, eu tinha dificuldade de focar. Eu estava vendo, só que mesmo com meu óculos,
eu tinha dificuldade de focar. Isso foi o primeiro dia. No segundo dia, melhorou. Esse groguismo. No segundo dia eu senti tontura, fiquei um pouco tonta. Não senti náusea, felizmente. No terceiro em diante, eu tenho ficado sonolenta. Não senti mais, minha vista já tá tranquila, não senti mais o groguismo. E aí, tem um ansiolítico também, um remédio para ansiedade, que ela disse que eu tomasse só quando eu estivesse em crise. Aí eu tenho que tomar de 12 em 12 horas, essa medicação. Esse eu não senti nada, não percebi nenhum efeito colateral nesse remédio. E tem o de dormir, que eu tenho tomado desde então. Não parei de tomar nenhuma vez, porque eu sinto muita insônia quando eu estou ansiosa. Ultimamente, o que tá acontecendo? Chegou a hora de eu dormir, eu durmo. Só que eu acordo umas horas e não consigo mais dormir. E eu preciso me acordar cedo, porque eu vou pra academia. Ai, meu Deus. Ai, o besourão grande. Uma cigarra. Se eu não estiver enganada. O que eu tava falando? Sim, o remédio pra dormir. E aí eu tô tomando. Quando eu acordo, que eu não consigo mais dormir, eu tomo, aí volto a dormir. Eu sabia que eu precisava fazer isso. Foi um passo muito importante. Não é, tranquilo, porque não fui pelo SUS, né? Porque se eu tivesse ido pelo SUS, eu ainda estaria esperando uma consulta com psiquiatra e tudo mais. Daqui que eu conseguisse, não dava mais para sustentar. E ela me passou também terapia, né? Que é crucial. Ela disse que você precisa voltar. Nesses 2 episódios de depressão que eu tive, já últimos, né? Eu recorri à terapia, então foi o que me ajudou bastante. Só que de ambas eu me dei alta quando eu percebi que eu já dava pra continuar, né? Sozinha. Tenho muito isso de não me deixar cuidar, de querer sempre estar no controle de tudo. A psiquiatra me falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, pra perceber. Ela disse que você foi ensinada muito cedo, o seu cérebro foi ensinado muito cedo a estar sempre em estado de alerta, desde criança, com todos os seus sofrimentos, com todos os abusos que você foi submetida desde a infância. Então, você foi o seu cérebro se acostumou a estar sempre alerta e, desde então, ele nunca mais soube não ser assim, não estar sempre em alerta. E é exatamente isso. É muito isso. Além de eu querer estar... além da minha mente estar sempre muito alerta, eu estou sempre querendo dar conta de tudo sozinha. Eu estou sempre querendo fazer tudo sozinha. Tudo. O máximo que eu puder fazer por mim, para resolver minhas coisas sozinha, eu estou fazendo. E isso me trouxe um certo pesar depois que eu comecei a tomar medicação, porque eu nunca quis tomar medicação. Desde a faculdade que eu pensei, nossa, eu nunca quero tomar medicação, que eu não quero essa dependência e tudo mais. Ela me explicou que a medicação que causa dependência são os tarjas preta, e as que eu estou tomando são todas tarjas vermelha. Só que, querendo ou não, causa uma dependência, porque se com a medicação eu consigo viver mais em paz, como é que eu vou conseguir, como é que meu organismo vai conseguir não depender dessa medicação pra viver em paz? Como é que vai ser isso? Não sei, vou perguntar ela depois. Ela disse, a medicação sozinha não vai resolver, você precisa de um tratamento e inclui a terapia. E isso eu ainda tô vendo. Ela também me passou um exame de sangue que eu ainda não fiz, vou fazer. E a terapia, não sei como que eu vou dar conta financeiramente desse babado, né? Porque também tem isso, né? O financeiro não é tranquilo, não é barato. A consulta que eu escolhi, que foi a com laudo, foi R$ 349,90. Mas a consulta sem o laudo, só com... Que, inclusive, segundo a lei brasileira, o laudo é um direito ao paciente, né? Não deveria ser cobrado a mais por isso, né? Isso já me dá uma raiva, velho. Essas coisas que a gente precisa a gente se submete. Nossa, mas me dá uma raiva. Tenho muita raiva dessas coisas. De coisa errada. Olha, coisa errada pra mim. Se tá errado, tá errado. Ai, enfim, não vou nem falar não, porque eu vou me indignar aqui. Vou até beber uma aguinha. Pra ver se eu relaxo. E a consulta sem o laudo é R$ 219,90. Eu achei um pouco mais acessível, tá? Como eu disse, a consulta foi maravilhosa, ela me explicou muita coisa, ela tirou todas as minhas dúvidas, ela me explicou direitinho toda a questão da medicação. Depois que eu comecei a tomar medicação, que eu fui na psiquiatra, que eu fiz esse mais um gasto para quem já tá assim muito comprometida financeiramente, me bateu um sentimento de erro, como se eu tivesse errada por ter
procurado ajuda, como se eu estivesse errada por estar tomando medicação. A medicação é cara, a medicação não é barata. Toda a minha medicação foi 300 e tanto. Me bateu um sentimento de que eu estou errada, de que eu deveria ter aguentado mais. Aquele pensamento de que, você já aguentou até aqui, por que você não aguenta mais? Aí eu até falei isso pra minha mãe e pra uma amiga minha, né? E aí minha amiga disse que eu não pensasse assim, minha mãe também, sabe? Assim, minha mãe foi muito acolhedora nesse sentido e ela deixou muito claro que ficou muito feliz por eu ter pedido ajuda, porque faz muito tempo que eu tô sofrendo e tal. Não fiz roteiro pra fazer esses vídeos, não gosto de roteiro. Se você já tá por aqui há muito tempo, você já sabe. Inclusive, meu Deus, deixa eu me apresentar. Se você chegou aqui por esse vídeo, eu sou a Dina Mello. Você está assistindo ao Librizana. Seja muito bem-vindo. Por aqui eu falo, mostro o que me dá vontade, tá? As coisas acontecem sempre no momento certo, mas tendo em vista esse assunto, eu acredito que se eu já estivesse buscado ajuda há muito tempo, talvez muita coisa na minha vida já estivesse mais evoluída. Provavelmente minha vida profissional talvez já estivesse melhor, porque eu dependo demais da minha criatividade para fazer qualquer coisa no meu profissional. E quando eu estou ansiosa, eu não temos companhia. Olha. Que bonitinha. A ovelhinha. Quando eu estou ansiosa, minha criatividade some. E quando minha criatividade some, minha ansiedade piora. Porque eu dependo demais da minha criatividade pra tudo. Pra me manter equilibrado, eu preciso estar com a mente ali, criando direto. Mesmo que eu não faça nada do que eu imagino. Mas eu tenho que estar criando ideias. Eu dependo disso. É muito louco. Mas é isso. Ter uma mente criativa é muito babado, sabe? É muito louco. Então, provavelmente, minha vida já estivesse bem mais encaminhada, talvez, sabe? Se eu já tivesse feito isso antes. Eu acho que se eu puder te dar um conselho, busque ajuda. Vá pelos meios que você conseguir. Se você conseguir buscar uma consulta online, que é ótimo, porque você não precisa se deslocar, você fica ali no aconchego do seu quarto ou no lugar que você escolher para fazer sua chamada. É muito interessante. A clínica que eu fiz também oferece atendimento psicológico com psicólogos e psicólogas. Quando começou a minha ansiedade lá atrás, veio junto também o pensamento suicida e eu carrego esse peso. Esse peso é muito maior do que o da ansiedade. Se fosse só ansiedade, já era muito pesado, mas carregar esse peso do pensamento suicida é terrível. É terrível. É terrível. É horrível. Não desejo pra ninguém. Não desejo nem pra aquela que me fez tanto mal no passado. Quando eu era só uma criança. Não desejo. Bom, então assim, não carregue esse peso sozinho. Você não está só, principalmente se você for mulher, que as coisas são bem mais puxadas pro nosso lado. Busque ajuda, fale com alguém, fale com uma amiga, entra na fila do SUS para você conseguir um atendimento psiquiátrico. Quando você estiver na fila mesmo assim, tenta conseguir ajuda para você, se você conseguir antecipar uma consulta, porque ninguém merece carregar esse peso sozinha, sabe? É muito pesado, é muito pesado. O som da natureza. Eu não quero que esse vídeo seja pesado. Eu quero que esse vídeo seja mais... É um desabafo, na verdade. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo colocando pra fora tudo que me aconteceu na minha infância de mais traumático. Não sei, mas eu acho que quando o momento certo chegar, vai acontecer e eu vou colocar pra fora. Eu tenho muita necessidade de colocar isso pra fora, sabe? Muita. Porque eu tenho muito aquele sentimento... Eu tinha muito. Na verdade, a gente sempre tem, né? Aquele sentimento de se culpar, de ter vergonha por ter passado por determinados sofrimentos causados por outrem, causado por adultos. E eu sinto muito essa necessidade de colocar pra fora. Um dia vai sair. Eu acho. Tá ouvindo, jumento? Você não tá errada, você não tá errado de procurar ajuda, de tá tomando sua medicação, de tá cuidando da sua mente. Porque a gente é forte sim, mas
não tanto. Porque o mundo que a gente vive, ele é muito cruel, muito difícil pra gente conseguir, tipo, se manter forte e sã até o fim, né? Enfim, eu esperava chegar aqui e esse mato todo que eu encontrei está sem mato, porque antes era assim, né? Mas como o inverno acabou há pouco tempo aqui, então o mato ainda tá grande. Esse lugar aqui, ele é bem perto da casa da minha mãe. Desce um alto e chega aqui, que é o rio. Quando chove, que tem muita chuva, esse rio ele enche. E esse local aqui, quem encontrou foi uma ex. Quando eu vinha pra cá, que eu vinha pros matos, eu ia pra outro local. E aí ela achou esse local aqui, a gente veio pra cá algumas vezes. E depois que terminamos, e tivemos um término muito traumático pra mim, pelo menos, né, da minha parte foi bastante traumático, eu fiquei com medo de, tipo, de associar esse local a algo ruim, porque é assim que minha mente sempre fez. Quando meus relacionamentos acabavam, eu sempre associava tudo que tinha a ver com a pessoa a algo muito ruim, e aí, tipo, eu não queria mais ter o menor contato com aquelas coisas ruins, né? Que na minha cabeça eram ruins. Mas felizmente que muitas coisas eu não associei. Felizmente que eu não associei a coisas ruins não aqui. E eu já vim muito pra cá já, depois. E aqui é um refúgio mesmo. É muito gostoso vir pra cá. Muito bom. Sou até grata por ela ter achado esse local. E ter me mostrado. Porque depois que ela se foi, ficou aqui pra mim, né, gata? E eu amo vir pra cá, sabe? Eu acho que eu já falei demais. Agora eu vou procurar um local pra eu tomar sol, Mona. E aí eu te mostro, tá? Bora! Vou no meu olho. Eu acho que eu achei um local aqui. Mona, bateu um negócio no meu olho, um pau. Dá pra eu estender meu pano aqui e pegar um solzinho, né? Tá, vou tentar fazer isso. Eu vou botar você bem aqui para me acompanhar disso. Tá quente demais. Não aguentei ficar ali, naquele outro local. O chinelo que eu trouxe foi uma melissa. Não aconselho trazer melissa pro sol. Não levem melissa pra praia. Não que eu esteja numa praia, né? Mas cada um tem a praia que consegue ter. Ela derrete e queima seu pé. E aí eu procurei uma sombra pra cá. Umas árvores aqui. Coloquei minhas coisas na sombra, porque sem condição. Aqui tá muito gostoso. Esse vento... Essa brisa tá uma delícia. Dá vontade de dormir. E é isso.
queria pegar um bronze, mas eu já cheguei tarde aqui e esse sol já não é muito bom. Bora! Tá ouvindo? Não existe som mais gostoso do que o da natureza, sinceramente. Eu amo. Olha o look de roceira dela. O look da gata. Não aguento. Agora vamos lá. Bora enfrentar mato. Nossa, olha esse céu. Que céu é esse? Belésimo. Aqui é a entradinha. Bem escondida. E super parecida, assim, porque ó, só mato. Muitos matos. Estou abrindo muita intimidade, porque além de ter falado sobre a minha primeira consulta com a psiquiatra, eu ainda estou te mostrando um dos meus lugares preferidos do mundo. Eu amo estar só, eu amo. E estar só no mato não tem coisa melhor, não tem sensação melhor no mundo. É muito bom, é muito gostoso, é muito renovador. Eu tanto descarrego como recarrego. Eu descarrego toda a energia pesada, ruim, e me recarrego com energia vital, sabe? É muito incrível. E olha aqui o pezão de Mandacaru, diretamente do sertão do Ceará, tá, gata?